Aqui é o Rogério da Lato Qualitas e hoje eu queria falar com vocês um pouquinho sobre o requisito de consulta e participação da ISO 45001. Agora um breve histórico sobre a ISO 45001 2018. Ela foi publicada em 25 de janeiro de 2018 e ela veio para substituir a OSAS 18001, versão 2007. Essa demanda de substituição surgiu a partir do momento em que as normas de sistemas de gestão ISO começaram a ser revisadas para todas terem a mesma estrutura, chamada de anexo SL ou HSL, né? Que em inglês é High Structure Level, ou seria uma estrutura de alto nível. Então, o que seria isso? Todas as normas de sistemas de gestão ISO têm a mesma estrutura e, de acordo com o seu escopo, então qualidade, meio ambiente, saúde e segurança ocupacional, elas vão sendo recheadas, elas vão recheando essa estrutura, esses tópicos mínimos. Então, isso torna a ISO 45001-2018 integrável às demais normas de sistemas de gestão ISO, coisa que a OSAS não era. E a OSAS permanecerá ativa até 2021. Então foi dado um período de transição de 3 anos. Coincidentemente, dura 3 anos também o ciclo de certificação daqueles que passaram por auditoria de certificação em 2018. Mas a transição nem sempre é igual ao ciclo do ano de publicação da norma. Pausa rápida para um aviso importante. Pessoal, se o conteúdo que a gente coloca aqui no canal tem auxiliado vocês na carreira, tem agregado valor, ajuda a motivar a gente, se inscreve no nosso canal, curte o vídeo, compartilha no LinkedIn, no grupo de trabalho e ativa o sininho, porque assim nós ficamos motivados a resumir esse conteúdo, publicar novos vídeos com mais frequência. E vocês ficam sabendo quando a gente colocou algum conteúdo novo. Então, agora de volta para o vídeo. Então, o que a norma fala que é consulta? Consulta é a busca por opiniões antes da tomada de uma decisão. E ela inclui o envolvimento de comitês de saúde e segurança e representantes dos trabalhadores quando existirem. Já a participação seria o envolvimento, né, durante a tomada de decisões. E existe a nota que também menciona os comitês e os representantes dos trabalhadores. Consulta e participação para a norma, ela seria, então, ela diz no item 5.4 que a organização deve estabelecer, implementar e manter um processo para consulta e participação dos trabalhadores em todos os níveis aplicáveis, ou seja, do operário até o gerente, e que se existirem também dos representantes, e que deve existir essa participação no desenvolvimento, no planejamento, na implementação, na avaliação de desempenho e ações de melhoria do sistema de gestão de saúde e segurança ocupacional. E que isso lembra vocês? Olha, para mim lembra o PDCA, né? Então, planejamento, a implementação de ações, a execução, a avaliação, verificação e a melhoria. Então, a norma solicita que a organização forneça mecanismos, tempo, treinamento e recursos necessários para consulta e participação. Por que ela solicita isso? Para facilitar a participação dos trabalhadores. Então, se meu trabalhador, eu não sei, de repente eu chamo eles para discutir a política do sistema de gestão de saúde e segurança ocupacional, mas todos estão ocupados, todos estão nos seus postos de trabalho, não foi disponibilizado o tempo para eles participarem dessa reunião. Então,
fica complicado. Eu estabeleci um mecanismo de consulta e participação através de um software e eu não dou treinamento para eles usarem esse software. Então eles nunca vão me alimentar com informações através desse canal. Então a norma até coloca uma nota dizendo que representação dos trabalhadores pode ser um mecanismo de consulta e participação. Mas, por exemplo, tem boa parte das organizações que eu vou, elas abordam esse tópico através da CIPA. Então eles entendem que a CIPA é o representante dos trabalhadores, é um comitê. Mas eu poderia ter uma pessoa diferente da CIPA que seria esse representante dos trabalhadores. O meu canal de consulta e participação poderia ser virtual, poderia ser através de um software, poderia ser uma linha telefônica, poderia ser, não sei, né? A norma não é prescritiva com relação a esse ponto, ela deixa aberto. Fornecer acesso sem demora indevida a informações claras, compreensíveis e relevantes sobre o sistema de gestão de saúde e segurança ocupacional. Vocês podem até consultar depois o requisito 10.2. Ele vai mencionar que a organização tem que dar um feedback com relação à investigação de incidentes. Então, ocorreu um incidente, eu tenho que relatar os resultados dessa investigação. De repente existia um perigo, um risco que não foi mapeado, e essa informação, esse feedback tem que ser dado de forma sem demora indevida, e tem que ser claro para os trabalhadores entenderem qual era esse risco, qual é a forma de controle que foi estabelecida. Então esse é mais um ponto. A norma também diz que a organização deve determinar e remover obstáculos ou barreiras à participação e minimizar aqueles que não podem ser removidos. Desse ponto, então, determinar, tem que existir alguma informação documentada dizendo quais são esses obstáculos levantados, né? E quais são as ações que eu tô tomando para remover esses obstáculos. Por exemplo, desse item C, eu posso determinar que para os trabalhadores participarem do canal estabelecido, vamos supor que foi um software, eles vão precisar de um treinamento. Então desse item C eu levanto alguns pontos do item A. Então que nem tempo, né? Por exemplo, o item C pode alimentar o item A. A norma coloca uma nota também detalhando mais esses obstáculos. Então, além desses pontos como treinamento, recursos, tempo, mecanismos, ela diz que os obstáculos e barreiras podem incluir falha em responder a entradas ou sugestões dos trabalhadores, simplesmente ignorar os trabalhadores, linguagem ou barreiras literárias. Isso é uma questão até interessante na construção civil. Eu posso dizer dessa área porque é minha área de formação, mas eu imagino que em outras áreas isso também ocorra. Mas, por exemplo, a construção civil usa muita mão de obra estrangeira. E como é que eu vou comunicar os perigos e riscos em português para uma pessoa que não fala português? Como é que eu vou comunicar? Como é que eu quero que essa pessoa entenda a política do sistema de gestão se ela não fala a língua que a política está escrita? Então eu deveria fazer uma versão eu deveria determinar que existe um obstáculo de linguagem, e a minha ação seria, por exemplo, a minha política é escrita sei lá, em 3 línguas diferentes, né? Em 2 línguas, eu não sei quantas nacionalidades diferentes tem na empresa, de forma que todo mundo entenda. Esse é um requisito bem prático mesmo. Eu quero facilitar. Os trabalhadores têm que entender, têm que participar. Outro ponto: represálias ou ameaças de represálias
e políticas ou práticas que desincentivem ou penalizem a participação dos trabalhadores. Eventualmente o trabalhador ele tá lá no dia a dia, ele reconhece uma situação insegura, então ele tá falando ali pro bem de todo mundo, né? Então eu deveria remover qualquer forma de represália, talvez mais uma vez, né? Talvez um canal anônimo para ele poder informar né, um ato inseguro, não sei, uma máquina que está oferecendo algum risco a algum trabalhador, um procedimento que não está adequado. Ele tem que se sentir à vontade para poder participar. E de que forma que as organizações têm tratado esse item? Por meio da CIPA. Eu vejo que isso pode causar alguns problemas, como por exemplo, a norma solicita que as respostas sobre o meu sistema de gestão de saúde e segurança ocupacional sejam dadas sem demora indevida. Porém, a NR5 menciona que as reuniões da CIPA são mensais. Será que se o meu trabalhador relatou uma situação de risco iminente e minha reunião acontecerá só no mês que vem, será que isso não seria muito tempo para eu dar alguma resposta para ele do que será feito? Será que a minha CIPA se comunica com os trabalhadores em todos os níveis da organização? Será que a CIPA ela está sendo só utilizada como uma forma de divulgação das informações que já foram definidas já pela direção, pelos gestores, e ela não está sendo consultada e ela não está sendo envolvida? Então isso é algo que eu tenho visto. A direção realiza determinações, como por exemplo elabora a política do sistema de gestão de saúde e segurança ocupacional e apenas apresenta para a CIPA e diz: olha, CIPA, divulga essa política para os trabalhadores, sendo que os trabalhadores deveriam ter sido consultados se aquela política era. Antes de eu divulgar, eu tenho que aquilo como uma coisa certa, né? Eu tenho que consultar eles e ver se está suficiente. E aí a norma diz que consulta, então, ela deveria determinar as necessidades e expectativas das partes interessadas. A consulta seria utilizada para estabelecer a política, para distribuições de papéis, responsabilidades e autoridades, para atender requisitos legais, para os objetivos. Então, percebam que são vários fatores que deveriam considerar a opinião dos trabalhadores antes de serem determinados. Mesma coisa para participação. Participação, então, trabalhadores não gerenciais. Então, ela deveria ser utilizada na determinação de mecanismos para consulta e participação mesmo. Então, os trabalhadores têm que dizer se o mecanismo que a gente está usando é adequado. Por exemplo, não sou eu que vou determinar que a CIPA é o mecanismo de consulta e participação. Os trabalhadores também têm que participar dessa decisão. Então, na identificação de perigos, avaliação de riscos e oportunidades, determinação de ações para eliminar riscos e reduzir perigos e diversos outros fatores que a norma pede em diversos outros pontos, passando sim pelo planejamento, pela implementação, pela verificação e pela melhoria. Esse é um item que permeia toda a norma. Ele também diz que devemos enfatizar a consulta e participação dos trabalhadores não gerenciais. E isso daí quer dizer que a gente tem que se preocupar com as pessoas que executam as atividades do dia a dia do trabalho, mas não se destina a excluir, por exemplo, um gerente que seria afetado por uma atividade determinada. E ela reconhece que a provisão de um treinamento sem custos para os trabalhadores durante o horário de trabalho seria muito mais atrativo e poderia eliminar barreiras. Infelizmente, muitas vezes os trabalhadores entendem como hora extra estar em um treinamento após o expediente, não como uma oportunidade para a carreira deles, uma oportunidade profissional, uma oportunidade pessoal. E então,
tudo isso que eu disse são as minhas interpretações, as coisas que passam pela minha mente quando eu leio o requisito de consulta e participação da norma. Mas eu queria também ouvir a opinião de vocês, porque a norma é interpretativa. Então deixem aí nos comentários o que vocês acham sobre consulta e participação. A Latoqualitas agradece a atenção de todos. Nós ficamos à disposição para serviços de consultoria, auditoria e treinamento nas organizações, nas áreas da qualidade, meio ambiente, saúde e segurança ocupacional e mesmo melhoria de processos, então Lean Manufacturing, né, a manufatura enxuta e outros. Se esse conteúdo agregou valor, agregou alguma coisa de bom, curta o vídeo, então se inscreva no nosso canal, estamos todos os meses tentando publicar conteúdos novos e ative o sininho que você será avisado quando esses conteúdos saírem. Um abraço a todos e até a próxima.